Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa Batista da Silva e hoje a aula é sobre densidade. Eu espero muito que vocês gostem, que vocês compreendam. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo aqui pelos comentários, que eu vou estar de olho e respondendo vocês, tá certo? Bem, nós sabemos que toda matéria ela tem propriedades específicas, ou seja, aquelas propriedades que são características de cada substância de forma individual, ok? E algumas dessas propriedades específicas, elas são classificadas como sendo físicas, ou seja, pode ser medida em laboratório. E uma dessas propriedades é a densidade, que é o assunto da aula de hoje. E o que seria a densidade, né? A densidade ela é a quantidade de massa contida em uma unidade de volume da substância. Vamos para esse exemplo. Qual será a massa da água contida nesse recipiente aqui, contendo 300 ml de água? E qual será a massa contida nesse recipiente contendo 300 ml de óleo? Qual é a massa desses 300 ml? Bom, para isso nós devemos primeiro saber quanto que pesa, né, o recipiente com a água e quanto que pesa o recipiente com o óleo. Considerando que eu tenho a água mais o recipiente, o valor de 700 gramas, e o óleo mais o recipiente, o valor de 680 gramas, nós já podemos observar um detalhe, que nós temos a mesma quantidade de volume, que são 300 ml, porém nós temos massas diferentes, né? Massas distintas, ou seja, podemos analisar que cada substância, né, que cada volume possui massa diferente e que a densidade ela é uma propriedade específica da matéria. Logo, cada substância tem a sua. E como que eu faço para descobrir qual é a massa só da água e qual a massa só do óleo? Bom, vamos considerar que o recipiente ele tem o peso de 390 gramas. Então, para eu descobrir a massa da água, basta eu pegar a massa do recipiente contendo a água e diminuir pela massa só do copo, no caso, o recipiente. Então, esse valor vai ser a massa da água. Fazendo o cálculo, nós temos 700 gramas, que é a massa do recipiente, que contém a água, menos 390 gramas, que é o peso do recipiente, totalizando o valor de 310 gramas. A mesma coisa, né, o mesmo cálculo eu faço com o óleo, para descobrir a massa do óleo. Então, pego a massa do recipiente, que contém o óleo, e diminui pela massa só do copo, que totaliza no valor de 290 gramas. O que nós podemos concluir com esses cálculos, né? Que por mais que tenham volumes iguais, as substâncias distintas, né, no caso, podem ter massas diferentes. Ou seja, cada substância traz em seu determinado volume uma quantidade de matéria diferente, né? E eu faço uma pergunta para vocês. O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Bom, ambos pesam 1 quilo, né? A questão é que quando nós paramos para imaginar 1 quilo de cada coisa, nós pensamos logo que, como o chumbo ele tem uma densidade grande, nós imaginamos uma pequena quantidade de chumbo. E quando pensamos em 1 quilo de algodão, nós imaginamos um saco muito grande de algodão. Só que acontece é que ambos têm 1 quilo, porém com densidades distintas, né? Então, se eu falo que a densidade seja a quantidade de massa contida em uma unidade de volume, a representação matemática seria essa: D igual a M sobre V. M sendo massa e V sendo volume. Lembrando, gente, que a densidade ela é unidade por volume, tá certo? Então, como eu faço para achar a densidade da água que usamos no exemplo anterior, né? E a densidade do óleo também. Vamos lá.
A densidade é a massa da substância dividida pelo volume da substância, como vimos anteriormente na fórmula. Qual a massa que descobrimos da água? 310 gramas, né? Qual o volume da substância? 300 ml. Então, pegamos 310 gramas dividido por 300 ml, que totaliza no valor de 1,03 gramas por ml. Ou seja, a cada 1 ml de água tem massa igual a 1,03 gramas. E agora vamos fazer para o óleo. A massa que descobrimos foi de 290. Então, vamos pegar essa massa e dividir pelo volume da substância. Então, 290 dividido por 300 ml totaliza no valor de 0,96 gramas por ml. Ou seja, a cada 1 ml de óleo eu tenho 0,96 gramas, certo? Gente, só um ponto aqui, lembrando que isso não são valores fixos, ok? São deduções de massa, com as representações que eu demonstrei anterior. Vamos destacar, né, um detalhe importante nas unidades de densidade, que para os sólidos e líquidos nós utilizamos gramas por ml ou gramas por centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que ml, ok? E para os gases, nós utilizamos gramas por litro. Então, fiquem bem atentos a essa questão, né? De ser sólido ou líquido ou gás e qual a unidade que está sendo representada. Perfeito? Bom, nós podemos verificar a densidade dos solos através de um experimento bem legal, que eu espero muito que vocês gostem e que vocês façam, certo? Vamos lá realizar esse experimento, então. Antes disso, eu queria que vocês respondessem algumas perguntas só com os conhecimentos prévios de vocês. Primeiro, o que é densidade? Segundo, o solo possui densidade? O que que você acha, né? Possui ou não? Próxima. Qual solo provavelmente apresenta maior densidade? O argiloso, orgânico ou o arenoso? Quarta. Qual solo possui menor densidade? O argiloso, o orgânico ou o arenoso? Bom, os materiais para esse experimento. 3 garrafas, de preferência transparente, né? E de mesmo volume para a gente colocar as amostras. Solo argiloso, o suficiente ali para encher a garrafa. Solo orgânico, também o suficiente para encher a garrafa. E o solo arenoso, também o suficiente para encher a garrafa. Folhas de jornal, caneta, etiquetas ou papéis e tesoura e fita adesiva. E uma balança se você tiver disponível aí. Procedimento. Primeiramente, deixar as amostras de solo sobre as folhas de jornal para secar durante alguns dias, permanecendo em um local arejado, né, e preferencialmente exposto ao sol. Posterior, quebrar os torrões maiores para facilitar o preenchimento das garrafas. Essa atividade ela deve ser realizada antes da aula, né, considerando o tempo necessário para secar as amostras do solo. Então, faz ali uns 5 dias antes para ficar bem sequinho e o nosso experimento dá super certo. Em seguida, esvaziar e limpar e retirar o rótulo de todas as garrafas. Antes de tirar o rótulo, anotar o volume expresso na etiqueta da garrafa. Em seguida, identificar as garrafas, no caso, solo arenoso, solo argiloso e solo orgânico. Posterior, preencher com solo as garrafas identificadas com as amostras de solo argiloso, arenoso e orgânico. E, por fim, colocar as garrafas preenchidas uma ao lado da outra e verificar qual solo apresenta maior densidade. No caso, levantando, né, cada garrafa com uma das mãos. Se você não tiver balança também para pesar. E aqui eu tenho um vídeo do experimento que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? O programa a seguir tem classificação indicativa livre.
Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Solo na Escola. O nosso assunto hoje vai ser a densidade do solo. Quem vai explicar o experimento para a gente hoje é a Letícia, que está aqui do meu lado. Letícia, então, o que a gente vai precisar para fazer o experimento de hoje? Bom, para o experimento vai precisar de jornal velho, solo do tipo orgânico, que dá para ser encontrado em lojas de jardinagem, ou mesmo pegado no campo, solo do tipo argiloso. E onde que a gente pode encontrar o solo argiloso, por exemplo? O solo argiloso você pode encontrar no horizonte em solos com tipo argilosos e nos horizontes mais superficiais. Certo. Solo arenoso também, que pode ser encontrado, você pode pegar areia mesmo ou areia de construção. Certo. O rolo de macarrão, que vai ser usado para descompactação do solo, para depois ele ficar nesse formato. 3 garrafas plásticas transparentes e vazias. E papel para fazer as etiquetas depois. Tesoura para fazer as etiquetas. Fita adesiva e caneta. Tá bom, Letícia, então agora explica pra gente como que faz o experimento. Bom, logo depois que você tira os torrões do solo, você deixa ele secar por alguns dias para ele ficar bem seco. Depois disso, você pode pegar o rolo de macarrão para daí destorrar eles, para eles poderem ficar numa forma mais granulométrica para poder até caber na garrafa. Bom, tem alguns que são até meio difíceis, são meio difíceis, mas daí a gente já pode tirar eles para fora, para então colocar na garrafa. Com muito cuidado, pega a garrafa vazia e sem o rótulo. Alguns sempre caem para fora mesmo, mas não tem problema. Faz parte do experimento, um pouco de sujeira também, né? Exatamente. Depois de ter preenchido completo, que dá para preencher com o que já está estorrado, a gente faz as etiquetas. Aqui, aí você só demonstrou como que a gente coloca, né? Você já tem aqui as 3 que já estão mais prontas, dá para ver melhor. Tá, e daí, feito isso, como que a gente consegue mostrar a densidade do solo? Bom, se você tiver uma balança, vai ficar muito mais claro para os alunos poderem entender. Mas, se não, dá para você simplesmente pedir para eles levantarem e verem a diferença entre os pesos. Qual para eles vai ser mais pesado, porque o mais pesado, consequentemente, vai ser o mais denso. Nesse caso, o solo arenoso é o mais denso, o solo argiloso é o intermediário e o solo orgânico é o menos denso. E isso pode ser explicado justamente pela porosidade do solo. Então, assim, não é o solo que às vezes é mais duro que quer dizer que é o mais denso. Exatamente. Normalmente as pessoas acham que o solo arenoso é o menos denso, porque ele é o mais soltinho, é o mais fácil. E que mais absorve água rápido e tal, né? E as pessoas acham que ele é o mais denso, mas na verdade é totalmente ao contrário, porque por ele ser mais denso, ele tem menos poros do que o solo orgânico, que é bem mais leve, tem bem menos poros. E o solo poroso, ele é bom para o desenvolvimento das plantas, por exemplo? Exatamente, porque daí ajuda na infiltração de água e de nutrientes. E a raiz consegue se desenvolver melhor dentro desses poros. Tá. Letícia, muito obrigado pela sua participação aqui hoje. E o Solo na Escola de hoje fica por aqui. Se você quer ver esse ou outros experimentos, acesse lá o site que aparece aí na sua tela. Só um momentinho. Atividade. A primeira pergunta é: qual é o solo mais denso ao levantar as 3 garrafas? Letra B. Qual é o solo menos denso? Letra C. Calcule a densidade encontrada em cada garrafa, considerando os seguintes valores. Aí aqui eu coloquei 2 tabelas com cada amostra, né? O valor da massa do solo seco mais a massa
garrafa, somente a massa da garrafa e somente a massa do solo seco. E aqui eu tenho a massa do solo seco e o volume da garrafa, considerando que todas elas possuem o mesmo volume, certo? Então, vocês calculem a densidade. Letra D, por que ocorre diferença de densidade entre os solos? E, por fim, qual a relação existente entre porosidade e densidade do solo? Dúvidas? Qualquer dúvida, pode escrever aqui que eu vou estar de olho nos comentários. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima aula.